Em Jesus a graça é infinita. Em Jesus, ó bênção inaudita. Em Jesus, minha alma é bendita. Em Jesus, eu tenho salvação. Em Jesus, não temo o mal e a morte. Em Jesus, estou firmado e forte. Em Jesus, meu barco rumo ao norte. Em Jesus, eu sempre hei de vencer. Amém. Graças a Deus, irmãos, sabemos que em Jesus nós venceremos todo o mal, mesmo que passando pelo vale da sombra da morte. Se o Senhor Jesus estiver conosco, aleluia, somos mais do que vencedores. Jovem Gabriel, com a oportunidade para ler aqui a palavra do Senhor e orar juntamente com a igreja. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Estamos aqui para oferecer o nosso culto e sabemos que cada um de nós é responsável em oferecer o nosso melhor para o Senhor. Estamos na casa do Senhor para oferecer aquilo que o Senhor, que tem de melhor em nós para a obra do Senhor. Quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Quero ler uma passagem para a nossa reflexão, que se encontra em Tiago, capítulo 1, versículo de número 2 ao número 12. Diz assim: meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça-a, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos, mas gloria-se o irmão abatido na sua exaltação, e o rico em seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva, porque sai o sol com ardor e a erva seca, e a sua flor cai, e a formosa aparência do seu aspecto perece. Assim se murchará também o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Amém? Quero trazer 2 versículos que Jesus disse, de acordo com essa passagem, que ele diz que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E quando ele diz para nós perseverarmos para que possamos alcançar a salvação, ele diz que e sereis odiados por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Esse será salvo. E perseverar significa perseverar em oração, perseverar
e santidade, sem a qual ninguém verá Deus. Esta passagem que eu tenho para os irmãos. E isso que é ser um vitorioso, isso é que é conquistar, ser um vencedor. Porque aquele que passar por isto receberá a coroa da vida. Amém? Vamos orar. Pai nosso que estás nos céus, aqui estamos reunidos em Teu nome, Jesus, para apresentar o nosso culto a Ti, em adoração ao Teu nome, para Te glorificar, Te exaltar, Te bendizer, reconhecer que só o Senhor é Deus, que Tu estás no controle de todas as coisas. Pai nosso, eu lhe peço a Ti que o Senhor Jesus venha interceder sobre a cada um de nós, através do Teu Espírito Santo, Pai nosso, reconhecendo que só a Ti seja toda a honra, toda a glória e todo louvor pelos séculos dos séculos. Graças a Ti, Jesus. É o que eu oro a Ti, em Teu nome. Amém. Graças a Deus, irmãos, temos ouvido essa passagem da palavra de Deus que nos incentiva a servir ao Senhor com alegria. Vamos ouvir agora um hino com o nosso irmão Adriano e a sua esposa, Carissa, que vai adorar o Senhor com o hino. E logo após esses irmãos, o nosso irmão, o evangelista Gideão, estará trazendo aqui uma palavra para a igreja. Cumprimento a igreja na paz do Senhor. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Vamos louvar um hino de número 305 da nossa harpa cristã. 305. Soldados somos de Jesus e campeões do bem da luz, nos exércitos de Deus, batalhamos pelos céus, cantando vamos combater o vil pecado e seu poder. A batalha ganha está, a vitória Deus nos dá. Breve vamos terminar a batalha aqui e para sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber laurés como galardão. Levai o escudo, sim, da fé, pois a peleja dura é. Mas promessas temos nós, de jamais lutarmos sós. As flechas do mal não temer, mas combater até vencer. Olha os campeões pros céus, a vitória vem de Deus. Breve vamos terminar a batalha aqui e para sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauréis como galardão. Se alguém cansado se encontrar, sem forças para pelejar, o Senhor quer te ajudar a vitória alcançar. O mal vencendo avançai, hinos a Jesus cantai, e da salvação falai, almas ao Senhor levai.
breve vamos terminar a batalha aqui e para sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauréis como galardão. Amém. Agradecemos a oportunidade. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus, irmãos, sabemos que muito em breve a luta ela passa. Muito em breve nós vamos vencer essa batalha aqui e estaremos com Cristo gozando ali na eternidade com o Senhor Jesus. Sabemos que a nossa vida aqui na terra ela é passageira e logo estaremos com Cristo. Quero dizer para os irmãos que o pastor não está presente hoje no culto, pois devido a essa mudança de pastores, eles estão numa reunião do presbitério e disse que está orando pela igreja, mandou um forte abraço para a igreja. Portanto, essa é a ausência do nosso pastor, ele está ocupado com a obra do Senhor. Vamos ouvir agora o nosso irmão Gideão, que irá nos trazer uma palavra do Senhor para a igreja. Aleluia. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Vamos estar lendo a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo de número 5, a partir do primeiro versículo. Livro de João, Evangelho de João, capítulo de número 5, a partir do primeiro versículo. A palavra de Deus diz assim: Depois disto, havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, há próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o mover das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo e ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: Queres ficação? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas quando eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse: Levanta-te, toma a tua cama e anda. Amém, meus queridos? Este texto, eu acredito ser um texto bem conhecido pela igreja, pelos nossos queridos irmãos, que fala de um paralítico, um tanque e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Também tem um outro versículo no livro de Isaías, capítulo de número 63, o versículo de número 9, a primeira parte diz assim: Em toda angústia do meu povo foi ele angustiado. Em algumas traduções vai estar assim: em toda angústia deles foi ele angustiado. Também no livro do Êxodo, capítulo de número 3, versículo de número 7, diz assim: Disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. O que eu quero trazer para a igreja do Senhor, é um Deus que está atento ao seu povo e à sua igreja. Um Deus que cuida do seu povo. Por isso que eu li
essas 3 passagens. Na última passagem que eu li, fala do povo de Israel, ainda escravizado no Egito, e Deus faz uma aliança, faz uma parceria com um homem chamado Moisés, para que este homem, junto com Deus, nessa parceria, nesta aliança, ele vá até o Egito e liberte o seu povo da escravidão que vivia no Egito. Então, Deus é um Deus que está atento ao seu povo e quer cuidar do seu povo, quer cuidar da sua igreja. Basta nós clamarmos a Ele e com certeza Ele responderá às nossas orações. Neste versículo, nós vimos que Deus diz que ouviu a aflição do seu povo e por isso faz ali uma aliança com Moisés para que retire o seu povo do Egito, da escravidão do Egito. Os irmãos conhecem a passagem, sabem do decorrer desta passagem. No livro de Isaías, o Senhor diz que em toda a aflição do seu povo, ele também se sentiu angustiado. Toda angústia do meu povo, eu me senti angustiado, disse Deus desta maneira. Então Deus está atento para com o seu povo. Em uma certa ocasião, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com a morte de um dos seus amigos, de Lázaro, ele vai até o lugar onde Lázaro está sepultado, e quando Jesus chega até aquele lugar, a palavra de Deus diz que ele se moveu de íntima compaixão e chorou. Ou seja, Jesus, Deus, o nosso Deus, ele está atento com a sua igreja e ele consegue sentir o que nós sentimos. Sabe aquela batalha que ninguém conhece, só você sabe? Aquela batalha que você tem enfrentado e que às vezes você pensa que está sozinho. Eu quero te dizer que você não está sozinho, que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo está cuidando de ti e está contigo nesta causa, nesta luta, e ele não vai te abandonar. E eu quero entrar aqui no texto que nós lemos em João, que fala sobre um paralítico no tanque de Betesda. A palavra de Deus diz que Jesus, o nosso Deus, ele desce a uma festa em Jerusalém, e quando ele chega ali em Jerusalém, em vez de ir para a festa, ou melhor, antes de ir para a festa, ele passa em um lugar chamado Betesda. Betesda significa casa de misericórdia. Para os irmãos entenderem como seria aquele lugar, imagine um lugar onde tem muitas pessoas doentes, várias pessoas doentes, coxos, como a Bíblia fala, paralíticos, cegos, e eu acredito que muitas outras enfermidades, pessoas com muitas outras enfermidades estão ali. E eu acredito que o seu nome significar casa de misericórdia é uma comparação, eu comparo com um hospital. Um hospital também, todo lugar, eu estava até perguntando para o Jonas se aqui no estado do Paraná, também os hospitais vêm escrito Casa de Misericórdia, porque de lá em Limeira, Santa Casa de Misericórdia, todos os lugares lá é Santa Casa de Misericórdia. E Betesda também significa Casa de Misericórdia. E tem outro detalhe que dá para nós entendermos. Para os irmãos fazer uma comparação daquele lugar, imagine você entrando no pronto-socorro de um hospital, de uma casa de misericórdia. Ali você vai ver pessoas com todo tipo de enfermidade, pessoas com todo tipo de doença, pessoas que estão aparentemente bem e pessoas que estão realmente, aparentemente também, visivelmente debilitadas e doentes. Então, meus queridos, Betesda era algo parecido com isso aí, com pronto-socorro de um hospital, movimentado, cheio de gentes doentes. Era um lugar que as pessoas não queriam ir. Naquele momento, nesta ocasião, as pessoas estavam descendo, estavam indo para o templo para ter um encontro com Deus. Eles iam para o templo para se encontrar com Deus, mas eles evitavam passar por Betesda. Betesda, com certeza, não era um lugar muito bom de ser visitado. Com certeza, Betesda não tinha um cheiro agradável naquele lugar, porque era um lugar de pessoas enfermas, de pessoas doentes, de pessoas sem nenhum cuidado, porque estavam ali em uma situação deplorável. Eles acreditavam que
que com o mover das águas daquele tanque, um anjo descia, e o primeiro que pulasse ou mergulhasse dentro daquela água se sararia de qualquer enfermidade. E o nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que sente as nossas dores, aquele que sente o nosso sofrimento, aquele que se formou, se tornou homem para sentir o que nós sentimos, deixou a sua glória e se humilhou e tornou-se um homem, veio a este mundo como homem para sentir as nossas dores, sentir os nossos sentimentos, e ele chega naquele lugar. Quando ele olha, vê aquela multidão, aquelas pessoas, ele encosta perto de alguém ali, e quando ele encosta, ele tem uma conversa. O bom do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é que ele conversa conosco. Não importa qual que é a situação, não importa qual estado lastimável está a vida do homem, do ser humano, mas o nosso Senhor Jesus Cristo, sem acepção de pessoa, ele se aproxima e ele troca uma conversa, um diálogo, ele começa a conversar. E aquele homem naquela situação, ele abaixa perto daquele homem porque ele estava deitado e pergunta para o homem: queres ficação? Aquele homem fala para o Senhor Jesus Cristo da seguinte maneira: olha, eu não tenho quem me leve até o tanque quando as águas são agitadas. Todas as vezes que a água é agitada, que ele entende que um anjo agita aquelas águas, desce outro correndo antes de mim e eu não consigo chegar naquele lugar. Imagine a situação daquele homem. Era uma situação precária, era uma situação lastimável. Ele estava entre, talvez podemos dizer assim, entre os piores doentes que estavam ali. Mas o Senhor Jesus Cristo, sem preconceito nenhum, chega próximo dele e pergunta: queres ficação? Eu até entendo que o meu Senhor Jesus Cristo talvez tocou naquele homem, talvez deu um pouco de carinho para ele, porque é assim que o Senhor Jesus age na nossa vida. O nosso Senhor tem cuidado de nós a cada momento, a cada instante. Ele tem cuidado do seu povo, tem cuidado da sua igreja. E quando Jesus olha aquela situação e pergunta para ele, o homem diz: não tem quem me leve até o tanque. Jesus olha e diz da seguinte maneira para ele: levanta-te, toma a tua cama e anda. Meus queridos, nós ainda servimos a um Deus que faz milagres. Nós ainda servimos a um Deus que cuida do seu povo, que cuida da sua igreja. Basta nós acreditarmos, nós crermos na sua palavra, que nós veremos o milagre do Senhor em nosso meio. Nós viveremos o milagre de Deus no meio da sua igreja, no meio do seu povo. Eu tenho certeza que este Deus, aleluia, Ele está vivo e Ele está atento para o seu povo, está atento para a sua igreja. Nós somos amigos de Deus, nós somos servos de Deus, nós somos filhos de Deus por adoção, temos uma parceria e uma aliança com este Deus de poder, um Deus que tudo pode, um Deus que guarda o seu povo, um Deus que sustenta o seu povo em suas mãos toda poderosa. Esse Deus, ele tem poder de curar. Eu começo a imaginar aquele homem aleijado naquele lugar, paralítico, e de repente o seu corpo tomando formas normais. Se as suas pernas estão tortas, ela começa a se endireitar na frente de todos que estão ali. Se ele está numa situação um tanto complicada, os seus músculos, tudo volta ao normal, e ele levanta, ele toma a sua cama e ele sai dali andando para a honra e glória do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu te pergunto, qual que é o teu problema? O que você está vivendo? Talvez estamos falando aqui para os irmãos da igreja, mas eu acredito que tem alguém que possa estar nos ouvindo pela internet. Meu querido, eu quero te dizer que esse mesmo Deus que eu prego aqui nesta igreja, esse mesmo Senhor Jesus Cristo, Ele pode entrar na tua vida aí do outro lado, na tua casa, entrar com providência na vida daquele ente querido teu que está numa situação complicada, ou quem sabe você mesmo, e Ele restaurar a tua saúde pelo poder que há no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Este Deus é um Deus de poder, está vivo e ainda opera milagre na vida do seu povo. E assim eu agradeço essa oportunidade em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus, irmãos, por essa mensagem, essa palavra muito abençoada que o Senhor tem usado o nosso evangelista, irmão Gideão, para trazer ao nossos coração. Eu quero aqui apresentar aqui conosco a nossa irmã Rosiane, é isso?
Rosiane e as suas filhas são prima do nosso irmão Reginaldo. Que Deus abençoe grandemente por estar aqui na casa do Senhor, aqui ouvindo a palavra do Senhor. O Senhor possa recompensar todos os seus passos que tem dado para estar na casa do Senhor. Também quero deixar um forte abraço aos irmãos que nos ouvem pela internet. Ali em Limeira tem alguns irmãos nos ouvindo, provavelmente lá em Paranaguá também. A minha irmã está ouvindo o culto desta noite. Que Deus abençoe a todos e se sinta acolhido por essa igreja. Vamos ouvir agora a nossa irmã Mara, que vai adorar a Deus com o hino, e logo em seguida o nosso irmão Ronaldo, o presbítero irmão Ronaldo, está lendo a leitura das contribuições. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Mais uma vez, cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Uma cruz, o sangue que corria pelo chão, um choro triste em meio à multidão, de uma mãe que se desesperava, uma dor de quem não merecia, teve que sentir. Alguém que não devia, mas pagou por mim. Amou demais até quem não lhe amava. Ele não me condenou, nem tampouco me julgou, mas só quis me perdoar. Quem devia era eu, mas foi o Filho de Deus quem teve que pagar. Que amor é esse que eu nunca tinha sentido? Ele se importou comigo, mesmo eu sendo condenado. Que amor é esse que nem mesmo a cruz matou? Mesmo assim ele me amou, perdoou os meus pecados. Ele ali na cruz do meio, eu ali na cruz do lado. Ele não devia nada, mas eu era condenado. Ele ali na cruz do meio, eu apenas pecador. Mesmo assim falou comigo: vou mudar o teu destino, estarás no paraíso. Que amor é esse? Que amor é esse? Que amor é esse? Só podia ser de Deus. Que amor é esse? Que amor é esse? Que amor é esse? Só podia ser de Deus. Que amor é esse que eu nunca tinha sentido? Ele se importou comigo, mesmo eu sendo condenado. Que amor é esse que nem mesmo a cruz
mesmo assim Ele me amou, perdoou os meus pecados. Ele ali na cruz do meio, eu ali na cruz do lado. Ele não devia nada, mas eu era condenado. Ele ali na cruz do meio, eu apenas pecador. Mesmo assim falou comigo: vou mudar o teu destino, estarás no paraíso. Que amor é esse? Que amor é esse? Que amor é esse? Só podia ser de Deus. Que amor é esse? Que amor é esse? Que amor é esse? Só podia ser de Deus. Amém. É incomparável o amor do nosso Deus para conosco. Amém. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Quero deixar aqui um versículo da palavra de Deus em 2 Coríntios, capítulo 9, e o verso 7. Bastante conhecido da nossa igreja. Logo em seguida, a Juscelene está louvando ao Senhor com louvor e o nosso irmão Giovanni está colhendo a oferta. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Esse cada contribui com o segundo propôs no seu coração é uma oferta sem obrigação. Se você não está ofertando de boa vontade, na realidade Deus não está recebendo esta oferta. Às vezes você pensa: eu gostaria de ofertar, mas hoje eu não posso, eu não tenho. E o versículo 8 diz: e poderoso é Deus para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda boa obra. O nosso Deus, Ele é poderoso para fazer abundar em vós, em nós, toda a graça. Você que tem a sua oferta, oferte ao Senhor com alegria, não por obrigação, nem por necessidade, mas faça isso com alegria. Você que não tem, nesta oração, o Senhor pode derramar da tua graça sobre as nossas vidas e te abençoar de uma forma extraordinária. Nos colocamos de pé e vamos orar a Deus para apresentar a nossa oferta ao Senhor como gratidão, como adoração ao Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, mais uma vez, Senhor, nós estamos aqui para ofertar na Tua casa, Jesus. Receba, Senhor, esta oferta como forma de gratidão, Senhor, a Ti. Pai, aqueles irmãos que não podem, Senhor, ofertar, que não têm a oferta, mas acredita que o Senhor é poderoso, Senhor, para derramar da Tua graça, do Teu poder, Senhor. Abrindo portas, Senhor, dando a eles condições de ofertar na Tua casa, Senhor, como forma de gratidão pelo que o Senhor tem feito, pelo que o Senhor irá fazer, Jesus. Toma nas Tuas mãos a vida do Teu servo e eu declaro, Senhor, abençoado em nome de Jesus. Amém. Cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? Davi chamou a Ziba
E então lhe perguntou: será que existe alguém de Saul para que eu possa ajudar? Lembrei-me da aliança que a Jonatas prometi, de ser fiel à tua casa enquanto eu existi. Que Ziba falou, ó? E Ziba lhe respondeu: existe um, ó meu Senhor, mas olha, habita em Loudeba, terra de tristeza e dor, onde opera a maldade, a miséria é a realidade. É uma terra sem sonhos, meu Senhor, lugar de pavor. Davi pergunta a Ziba: fale mais, me desse homem, por favor, me diga logo o seu nome. Se chama Mefibosete, mas porém não pode andar, é aleijado de seus pés, mal consegue se arrastar. Senhor, manda trazer esse homem pra comigo se assentar, e diga a Mefibosete que o rei mandou chamar. Tudo aquilo que era seu vou devolver, vou restituir os sonhos que você perdeu. És o último da casa de Saul, você não é mais um que ninguém dá valor. Você vai morar na casa do rei, você vai comer na mesa do rei, você vai se vestir como rei, você vai estar ao lado do rei. A miséria nunca mais haverá, uma deusa Lodebar você vai dar. Todos vão saber quem é você, o rei manda te chamar. Você que acredita que o rei manda te chamar nessa noite, glorifique e exalte o nome do Senhor, porque Ele se faz presente. Aleluia. Tudo aquilo que era seu vou devolver, vou restituir os sonhos que você perdeu. És o último da casa de Saul, você não é mais um que ninguém dá valor. Você vai morar na casa do rei, você vai comer na mesa do rei, você vai se vestir como rei, você vai estar ao lado do rei. A miséria nunca mais haverá, uma deusa Lodebar você vai dar. Todos vão saber quem é você, o rei manda te chamar, o rei manda te chamar, e uma deusa Lodebar você vai dar. O rei manda te chamar. Agradeço em nome de Jesus. Graças a Deus, irmãos, o Deus da restauração está aqui. Aleluia. Nada passa despercebido diante dos olhos do Senhor. Ele quer restaurar as nossas vidas, irmãos. Aleluia. Quero agora, irmãos, ouvirmos, sabemos que já estamos na hora de ouvirmos a palavra do Senhor. Até o nosso irmão diácono Giovanni tinha aqui uma palavra, uma saudação para a igreja, mas deixa lá no azeite, irmão Giovanni. Nos próximos cultos, Deus vai lhe usar. Convido a igreja a colocar-se em pé e convidar aqui o nosso evangelista, irmão Reginaldo, que vai trazer a palavra do Senhor para a igreja esta noite. Portanto, irmãos, ficamos firmes com o coração voltado para Deus, porque Deus tem uma palavra especial ao nosso coração esta noite. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor, amém? Louvado é o nome do nosso Senhor Jesus.
Nós vamos estar meditando uma palavra no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 27. Aleluia. E o versículo de número 45 a seguir. Mateus 27, versículo 45. A honra e glória do nome do Senhor Jesus. Que diz assim: E desde a hora sexta até a hora nona houve treva sobre toda a terra. E perto da hora nona, Jesus bradou em alta voz: Eli, Eli, lama sabactani. Isto é, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam ouvindo isto diziam: Ele chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja e encharcou de vinagre, e pondo-a em uma cana, dava-lhe de beber. E os outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E os outros, Jesus clamando em outra vez, alticionante, rendeu ao seu espírito. Eis que o véu do templo se rasgou em dois de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram seus sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados, os quais, saindo dos sepulcros, depois da ressurreição deles, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Aleluia. Amém? Pode tomar os vossos assentos em nome de Jesus. O tempo não está muito propício. Eu ia falar sobre os sete milagres da cruz. Mas nós vamos resumir aqui, vamos ver o que dá para nós falar. Né, irmãos? Eu sei de uma coisa, que o primeiro milagre que aconteceu quando Jesus estava na cruz foi o céu escureceu, né, irmãos? Quando era para estar o sol mais quente, né? Os raios solares mais forte, que seria das 9 da manhã às 3 da tarde, houve-se uma grande escuridão. Então esse já foi um grande sinal para aqueles que estavam ali crucificando Jesus, ver que realmente ele não era uma pessoa comum, ou seja, uma pessoa que não havia uma ligação com Deus. Verdadeiramente ali estava se manifestando que ele era o Filho de Deus. Foi um dos primeiros sinais que Jesus deu ali naquela hora, porque a Bíblia diz que houve trevas, né, irmãos? Então, para nós entrar numa introdução, o milagre é tudo o que vem de Deus e acontece de forma extraordinária. Cada detalhe da crucificação de Jesus foi profetizado para mostrar a soberania de Deus, né? E não foi simplesmente o Império Romano ou os judeus que assassinaram Jesus, mas ele se entregou voluntariamente pela salvação da humanidade. Tudo que aconteceu naquela cruz foi um milagre seguido por outro, né, irmãos? Houve primeiramente a escuridão, se fendeu as pedras, rocha, tudo se escureceu, né? A terra se abriu, os mortos que estavam sepultados do Velho Testamento, antes de Jesus vir anunciando as boas novas ao mundo, muitos do que dormiam
no seio da terra ressuscitou, né, irmãos? Então houve, se nós for analisar teologicamente, escatologicamente, houve uma primeira ressurreição. Porque quando Cristo ressuscitou, ou seja, quando Cristo estava na cruz, quando houve trevas, quando a terra se fendeu, o que aconteceu? Muitos que estavam mortos ressuscitaram e foram levados à cidade santa. Né, irmãos? Então, Jesus veio com um propósito neste mundo. Jesus veio com um propósito de trazer a libertação ao que estava preso. Jesus veio com o propósito de trazer a libertação àquele que estava sem esperança, aquele que estava sem vida, sem perspectiva nenhuma. Foi para isso que Jesus veio. E foi por isso que ele se ofereceu, ele se entregou. Ele não se negou, ele não relutou ao ir para a cruz, ele simplesmente se entregou. Quando os soldados chegaram no lugar que ele estava com os discípulos, que perguntou: quem é o mestre, ou seja, quem é o Filho de Deus ou o Senhor, o Messias que estão proclamando? Na mesma hora ele se revelou dizendo: sou eu a quem vós procurais. Então ele não se negou, ele não se ocultou, ele se revelou a eles, disse: sou eu mesmo que vocês procurais. E aí lançaram mão dele, levaram, né? Colocaram a cruz sobre ele, e ele foi ali, carregando o madeiro, até chegar no lugar do Gólgota, o lugar da crucificação. Então ele se ofereceu por mim e por você, e por todos quantos crê no poder desta palavra, que é tão fiel e verdadeira e que não pode mentir. Aleluia. Então esta é uma palavra, a palavra da cruz, irmãos. Ela nunca pode deixar de ser pregada. A palavra da cruz, ela nunca pode deixar de ser pregada, porque é a palavra aonde que revela o amor de Cristo Jesus por nós. É aonde nos leva a entender que o lugar que Jesus estava era para eu e para você estar. Então, por isso, irmão, nós devemos olhar para a cruz, porque é dela que nós inspiramos para ver que Jesus está vivo. Aleluia. Os judeus que assassinaram Jesus, mas ele se entregou voluntariamente para a salvação da humanidade. Tudo o que aconteceu naquela cruz foi um milagre, seguido por outro, né, irmãos? Aí nós vamos entender quais foram os milagres. O primeiro milagre foi as trevas sobre a terra, como eu já antecipei na introdução da palavra. Mateus 27 e versículo 45 diz: desde a hora sexta até a hora nona houve trevas sobre a terra. O primeiro fato extraordinário que aconteceu na cruz foi que houve trevas durante 3 horas, do meio-dia até as 3 da tarde. Justamente em um horário em que, eu já salientei, o sol estaria mais forte, mas naquele dia não havia luz, pois a luz do mundo, que é Jesus, em João capítulo 8, versículo 12. João também relata esta passagem, onde ele estava em nosso lugar, pendurado sobre a cruz, e as trevas do pecado eram evidentes sobre a humanidade. Este fato não apenas um eclipse solar coincidente mas foi Deus que fez apagar-se a luz do sol, e mesmo que possa ter usado a lua para encobrir naquele momento, era preciso mostrar para toda a humanidade a realidade das trevas em que o mundo vivia sem Deus. Então, irmãos, aquele momento era um sinal de Deus, mostrando para nós, ou seja, para o mundo atual, quão grandes trevas eles estavam ou viviam. Nada acontece por um acaso. Por que ficou treva? Por que escureceu tudo? Porque Jesus estava mostrando para o homem, ou seja, para a humanidade, quão densas trevas eles estavam vivendo naquele momento. Ou seja, o homem sem Deus,
longe da presença de Deus, longe da graça de Deus, distante da presença de Deus. Olha só quão densas trevas eles vivem. Aleluia. O ser humano sem Deus, ele vive numa escuridão imensa que o olho dele é tapado para que ele não veja. Mas se Deus abrisse o olho dele para ele olhar e ver o quão escuro é o lugar que eles habitam, eu acredito que todos correriam aos pés de Cristo para se converter. Todos. Mas naquele dia da crucificação de Jesus, todo olho pôde ver a escuridão. No horário mais quente do dia, o sol se ocultou. A lua também não deu seu brilho. Foi uma escuridão tremenda. Esse era um sinal de que ali estava sendo crucificado o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o nosso Salvador, Jesus. Aí, irmãos, entendemos por que Jesus tinha que morrer, para transformar as minhas trevas, as tuas trevas, em luz. Porque a Bíblia diz: aquele que me segue já não anda mais nas trevas, mas já está na luz. Aleluia. Aquele que me segue já não está mais nas trevas, mas já está na luz, porque Jesus é a luz do mundo. Aleluia. Então é para isso, irmãos. Jesus estava ali para tirar eu e você daquelas densas trevas do pecado. Aleluia. Que maravilha. Esse foi um milagre extraordinário de Jesus. Aleluia. O segundo milagre, né, irmãos? Agora nós vamos entender que o segundo milagre, em Mateus 27, versículo 46, aonde, por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani. O que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Aqui o segundo fato extraordinário foi que Jesus se entregou na hora nona. A hora nona corresponde às 3 horas da tarde. E era neste momento que comumente faziam o sacrifício da tarde. Salmo capítulo de número 141, porque Salmo não é capítulo, é número 141, e versículo 2 diz: quando se oferecia um cordeiro, se oferecia às 3 horas da tarde. Êxodo 29 e versículo 41, e também era oferecido uma oração também como sacrifício às 3 horas da tarde. Esdras capítulo 9, versículo 8 também diz, Daniel também fala sobre. Então foi nesta hora que Jesus orou a Deus, recitando em hebraico o texto do Salmo 22, versículo 1, Deus meu, por que me desamparaste? Porque nesta hora Jesus fez esta oração dizendo: eu estou entregando o meu espírito em tuas mãos. Porque quando ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Foi nesta hora que ele inclinou a sua cabeça e o seu espírito saiu do seu corpo, e ali Jesus expirou. Então, irmãos, naquela hora, 3 horas da tarde, como cumprimento da palavra de Deus, lá do Velho Testamento, desde do tempo de Êxodo, do tempo da lei de Moisés, que havia oferecendo o sacrifício, Jesus também foi entregue, aleluia, e como um sacrifício às 3 horas da tarde, cumprindo-se a palavra de Deus. Às 3 horas da tarde, aonde todo o povo, aonde toda a sociedade estava, quem sabe ali, como se fosse uma praça pública, contemplando o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, aleluia. Até mesmo aqueles que tinham esperança em Jesus e até mesmo aqueles que não tinham esperança em Jesus, estavam ali agora, vendo o Mestre, o Senhor, ali dando o seu brado e dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? E quando ele clamou, dizendo Eli, Eli, eles não entenderam e disse: ele está chamando por Elias. Eles não entendiam e não compreendiam que ele estava clamando e dizendo: Deus meu, ou seja, Pai meu, aleluia,
por que me desamparaste? Naquele momento Jesus se sentiu sozinho, sem um amparo, sem ninguém para ali falar com ele uma palavra de consolo, mas ele sabia que ele tinha que passar por aquilo, porque ele era o consolador para consolar as nossas vidas. Foi por isso que ele foi experimentado em todo tipo de sofrimento para poder nos ajudar e nos fortalecer. É por isso que quando eles estavam em atormento, em aflição, e ele dizia: tem de bom ânimo, eu venci o mundo e vocês vão vencer também. É por isso que Jesus sempre tem uma palavra de conforto e alento para o nosso coração, nos animando e nos fortalecendo, porque ele foi experimentado. O profeta Isaías disse que ele era um homem de dor, ele era um homem que foi experimentado em todo o sofrimento. Até o abandono do pai ele sentiu na pele, quando disse: Deus meu, por que me desamparaste? Ele olhou para aquela palavra que foi citada pelo salmista Davi, quando o salmista Davi também, em algum momento de luta, algum momento de perseguição, ele se sentiu acuado e também se sentiu desamparado, e ele fez essa mesma oração que Jesus fez. Aleluia. Então, irmãos, é lícito que nós passamos por provações, é lícito que nós passamos por alguns momentos de abandono, sentimos-se abandonados, tem hora dizendo: Deus não está me vendo, Deus parece que não está me enxergando, parece que Deus não está me ouvindo, eu estou orando, mas não estou vendo uma resposta, não estou vendo uma saída para este problema que eu estou enfrentando. Eu quero te dizer que Deus está te vendo, que Deus está te olhando, que Deus está te ouvindo e que Deus está com as mãos estendidas, como foi lida aqui, aleluia, no profeta Isaías 43, e o versículo, aleluia, de número 13, é onde o irmão Jonas leu, que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa salvar, e nem o ouvido dele agravado para que não possa te ouvir. Aleluia, antes que houvesse dia, eu sou o Senhor, disse Deus. As mãos do Senhor não estão encolhidas, meu irmão. As mãos dele estão estendidas, dizendo: eu sou o teu socorro bem presente na hora da angústia. As mãos dele estão estendidas, dizendo: eu sou o Deus que te fortaleço, eu sou o Deus que te coloco de pé, eu sou o Deus que tenho a tua vida em minhas mãos. O porquê está temeroso, o porquê você está preocupado ou preocupada, o Senhor está na direção, o Senhor está cuidando do teu deitar, do teu levantar, o Senhor está cuidando da tua vida, a tua entrada e a tua saída. Deus está te guardando, porque Ele é o teu Deus. Oh, rabefaste que no fargue onde raste que eu no forgas, alachomineve andecaste que eu vi onde rai. Deus está no controle da situação, meu querido e minha querida. Aleluia, Deus está contigo, não temas. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Louvado é o nosso Deus. Jesus se entregou como sacrifício na hora certa, irmãos. Aleluia, Jesus não atrasa, não adianta, Jesus não antecipa, Jesus é sempre na hora certa. Louvado e engrandecido é o nosso Deus. Aleluia, o terceiro milagre foi o véu do templo ter se rasgado. O véu rasgou, aleluia, ser de alto a baixo, a Bíblia diz. Em Mateus, o Evangelho de Mateus 27, o versículo 51, a Bíblia diz que eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. O terceiro fato extraordinário, aleluia, foi que o momento em que Jesus se entregou, morrendo por nós, o véu do santuário se rasgou, e este véu fazia a separação entre o santo dos santos, aleluia, e o santuário. Em Êxodo, capítulo 26, versículo 33, diz que somente o sumo sacerdote poderia entrar ali uma vez ao ano para fazer um sacrifício e ofertar a Deus pelo pecado, ou seja, pelo povo de Israel. Mas
hoje não. Hoje o Senhor Jesus já veio, já rasgou esse véu que separava o homem do santuário e deu acesso a todos agora. Por isso que eu e você temos um livre acesso a entrar na presença de Deus, seja na nossa casa, seja até mesmo dentro do nosso carro, quando nós estamos conduzindo em espírito, nós oramos e Deus está ali presente. Seja como nós estamos aqui, aonde você estiver, você tem um livre acesso a falar com o Pai, e o Pai que te ouve, que te vê, Ele te responde aonde você está. Aleluia! Glória a Deus! Porque para Deus não tem lugar determinado para Ele operar, e não tem lugar determinado para Ele te ver, e nem lugar determinado para Ele te ouvir. Ele te ouve a todo instante, em todo e qualquer lugar, desde que você esteja clamando. Porque Jesus disse: aonde houver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali estou eu no meio deles. Deus está aqui em nosso meio. Deus está aqui em nosso meio. Quantos acreditam? Quantos acreditam da glória, da glória, da glória? Allah show manesse que no frasto que plamata comete canaiate amatacanato cotequeda canamasubi tikita canasugi e becadasse de que taraia toque no seguinte amatucadácia. Aleluia! Deus está aqui, meus irmãos. Aleluia! Quer o inimigo ou não, quer o adversário ou não, Deus está falando aqui nesta noite, e a tua vida vai mudar a partir de hoje, porque Deus vai fazer a diferença na tua vida. Aleluia! Aleluia! Grande é o nosso Deus. Neve a serre ou nefor que anaste que nefor que alaste que elvias nai. Aleluia! Aleluia! Grande é o nosso Deus. Alamandecanda xarabacóvias. Aleluia! Aleluia, aleluia. Somente o sumo sacerdote poderia entrar ali, irmãos, mas hoje é diferente. Jesus se tornou o nosso sumo sacerdote para sempre. Em Hebreus capítulo 6, versículo 20 diz: o pecado que fazia separação entre o homem e Deus. Em Isaías 59, versículo 2 diz que nossos pecados faz divisão de nós e nosso Deus. Aleluia, então o pecado faz a divisão. Mas hoje, irmãos, não tem mais a divisão. Por quê? Porque Jesus veio e tirou o quê? O pecado. João olhou para o alto e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo é Ele quem tira o pecado do mundo. Ou seja, é Ele quem perdoa o meu pecado e perdoa o teu pecado. É Ele quem apaga os nossos pecados e diz: deles eu não me lembro mais, deles eu não me lembro mais. Jesus não se lembra mais do teu pecado, mais dos teus passados. Mas Jesus diz: eu escrevo uma nova história hoje. Eu escrevo uma nova história hoje na tua vida. Aleluia! Jesus, Ele se tornou o nosso sumo sacerdote. Mas Jesus, nós encontramos o perdão. Aleluia, 2 detalhes extraordinários. 2 detalhes, irmão, aqui no véu que foi rasgado em 2 partes, porque a antiga aliança se passou e começa uma nova aliança em Cristo Jesus. Ou seja, o tempo da lei foi rasgado e foi aniquilado e se tornou uma nova aliança. É por isso que Jesus disse ali, o apóstolo Paulo diz que quando vai a ministração da ceia, diz que é uma nova aliança no sangue de Jesus, ou seja, um novo testamento no sangue de Jesus. É porque, irmão, porque Jesus veio trazendo para nós um novo método de salvação, porque antigamente a salvação era por meio de sacrifícios, era levado um cordeiro, ou um bezerro, ou uma rola, ou alguma coisa assim significativa para o sacrifício. Mas hoje não, hoje Jesus, Ele foi o sacrifício e continua sendo o sacrifício, porque Ele é o nosso sacrifício, Ele é o nosso sacerdote, Ele é aquele que tem todo o poder no céu e na terra. É Ele quem tem o poder de perdoar e libertar e transformar e fazer do homem uma nova criatura e da mulher uma nova criatura. É Ele, não existe outro a não ser Ele. Não existe outro nome a ser o nome de Jesus que o homem seja perdoado.
É o único método de salvação, é o nome de Jesus. Aleluia, não é mais necessidade do sacrifício, porque já foi sacrificado o Cordeiro Jesus por nós. Aleluia, a antiga aliança passou, começa uma nova aliança em Cristo. Hebreus capítulo 6, capítulo 8, versículo 8, também o véu foi rasgado de alto a baixo, pois quem o rasgou não foi o homem, mas foi o próprio Deus. A partir de agora não há mais separação, aleluia, não há mais separação, meus irmãos, e podemos entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Não há mais separação. O que te separa de Deus é o pecado, mas o que é o pecado perante o teu Deus não é nada. Você pode hoje tomar uma iniciativa e dizer: eu vou deixar de pecar a partir de hoje, eu vou assumir a posição, eu vou entrar na presença de Deus, eu vou me consertar na presença de Deus, eu não vou mais deixar de que o inimigo me use, mas eu quero ser usado por Deus. Você hoje tem um livre acesso a esse Deus que é tão poderoso para te perdoar. Você que está afastado, você que está distanciado, você que nunca veio a uma igreja evangélica, mas está tendo a oportunidade, quem sabe, de ouvir esta palavra que está sendo transmitida em redes sociais, pelo Facebook. Quem sabe por algum momento você, sem querer, adentrou e está ouvindo esta mensagem. Deus está falando ao teu coração. Há perdão para aqueles que estão ouvindo esta mensagem nesta noite. Aleluia. Aleluia, aleluia. O próprio Deus, né, irmãos, fez com que o homem tivesse esse acesso. O véu se rasgou, não existe mais separação. Aleluia, que coisa linda, irmãos. Hoje nós não vivemos mais separados, mais distanciados, mas nós estamos ligados em Cristo. Ele é a videira e nós somos os ramos, estamos nele. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Aleluia. O quarto milagre, Mateus 27, versículo 51, diz que a terra tremeu. Aleluia, fenderam-se as rochas. O tremor da terra que aconteceu justamente na hora da morte de Jesus também não foi aleluia, uma coincidência, não foi um tremor qualquer, pois as rochas se fenderam com tamanha força, e o que fez abalar a terra foi a voz de Deus, pois aquele cuja voz abalou então a terra, aleluia. E agora, porém, ele promete, dizendo: ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. Em Hebreus capítulo 12, versículo 26, você vai encontrar esta palavra, dizendo ali aos hebreus, que Deus não só fez tremer a terra, mas também não só o céu, mas não só uma vez, mas Ele vai fazer de novo. Aleluia, aleluia. Abalou então a terra, agora porém ele promete, dizendo: ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. Isso aconteceu para mostrar o poder de Deus a toda a terra, e não suportava o peso da glória de Deus, e nem mesmo o juízo da condenação do pecado. Quando Jesus morreu por nós, toda a estrutura do pecado mundano foi abalada. Aleluia, olha que coisa tremenda. Quando Jesus estava ali, o nosso pecado foi como se ele fosse um para-raio. Vocês sabem o que é um para-raio? Toda a descarga elétrica que existe quando dá aquelas trovoadas, relâmpagos no céu, é descarregada sobre o para-raio. O para-raio ele tem que ter uma estrutura muito forte para suportar a descarga, para não incendiar a casa, ou seja, a cidade, ou aonde for atingida pela força elétrica do raio. Então Jesus ele estava posto agora no madeiro, simbolizando aquele que estava preparado para receber toda a descarga de pecado sobre ele. Aleluia, era o pecado do adultério, da prostituição, do lesbianismo, do adultério e tantas coisas, tantos pecados mais, estava ali agora sendo descarregado sobre a pessoa de Jesus. Isso sabe por quê? Para deixar eu e você livre de tudo isso. Isso era para deixar eu e você livre de tudo isso. Jesus merece um glória, irmãos. Aleluia, Jesus merece um glória, irmãos.
Toda honra e glória a Ele, aleluia, é dele, é para Ele. Aleluia. Porque você olha o tamanho da bênção que você recebeu. Não era para mim, nem você está aqui. Aleluia. A terra não suportou o pecado, irmãos. O pecado estava tão alastrado que não teve força. Quando a glória de Deus se manifestou, não teve estrutura no mundo para resistir à presença de Deus, na presença da pessoa de Jesus. Irmãos, é mistério. Aleluia. Jesus morreu por nós, toda a estrutura do pecado mundano foi abalada. Hebreus 12, 27 diz: se estabeleceu o reino de Deus para aqueles que se firmam na rocha inabalável que é Cristo Jesus. Aleluia, o terremoto abalou o sistema de pecado. Aleluia. O quinto milagre é a ressurreições. Mateus 27, versículos 52 e 53 diz: abriram seus sepulcros de santos que dormiam e ressuscitaram, e saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Veja que coisa tremenda, irmãos. Quando o inferno achou que estava derrotando a salvação, seria, ou derrotando Jesus, e quando ele olha, eu acredito que Jesus sendo levado para o sepulcro ali, ele, quem sabe, por um momento ele quis se engrandecer e se alegrar, e dizendo: está aí aquele tal que dizia ser o Filho de Deus. Mas para a surpresa dele, ele se esquecera que Jesus haveria de ressuscitar ao terceiro dia. E ao terceiro dia que Jesus ressuscita, não ressuscita só, mas Jesus ressuscita todos aqueles que estavam dormindo no seio da terra. Aleluia! E além de Jesus ressuscitar com eles, ainda Jesus passeia com eles durante a cidade, mostrando para o povo que ele era verdadeiramente aquele que tem o poder de ressuscitar os mortos de dentro da sepultura. Aleluia! Ainda que esteja morto, viverá. Jesus disse para Marta, irmã de Lázaro: eu não sei como está a sua vida, eu não sei como está a sua família, os seus parentes, mas eu quero te dizer uma coisa: o mesmo Jesus que ressuscitou dos mortos e ressuscitou aqueles que estavam com ele, ele ainda ressuscita aqueles que estão na sua casa, ele ainda levanta aqueles que estão na sua casa, ele ainda levanta, ele levanta, ele levanta, ele vai levantar aqueles que estão dormindo, que estão descansando no seio da terra, quem sabe despreocupado, quem sabe ali despreparado, mas Jesus está dizendo: eu tenho uma salvação para eles também. Jesus tem salvação para eles também. Aleluia, o apóstolo Paulo disse: crê no Senhor Jesus, será salvo você e a sua casa. Creia, creia e não duvide, porque Deus tem salvação para os teus parentes e seus familiares. Aleluia. Foi uma derrota para Satanás naquele dia, porque jamais ele imaginaria que iria acontecer aqueles milagres tão extraordinários. No momento que ele achou que estava dando fim a tudo, aí Jesus ressuscita e começa tudo uma nova história. Aleluia. Aleluia. Aí Jesus vence a morte, vence o inferno, Jesus vence toda a potestade, todo o principado. Aí Jesus destrona todo Satanás e fala: agora eu sou o mais que vencedor. Aleluia. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Engrandecido é o nosso Deus. Louvado é o nome do nosso Senhor. Aleluia. Aleluia. Sobre a cruz foi que pessoas ressuscitaram. Esta ressurreição foi algo sobrenatural. Nunca antes havia acontecido nada igual. O que impressiona, o que é que foram muitas pessoas. Então não foi um fato isolado. Este fato aconteceu para testemunho e respeito do poder de Jesus e para garantir antecipadamente a sua ressurreição. Estas pessoas eram santos, homens e mulheres de Deus, que certamente eram
conhecidos do povo, e foram reconhecidos estes muitos que ressuscitaram também, apareceram a outros muitos que foram testemunha disso. E esta ressurreição, no momento da morte de Jesus, serviu para lembrar do que disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição, a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Em João 11:25. E embora tenha morrido Jesus, sempre foi a vida. Aleluia! Embora tenha morrido Jesus, Jesus sempre foi a vida e venceu a morte. Aleluia! As ressurreições revelam o poder da vida de Jesus. Aleluia! Louvado é o nome do Senhor, irmãos. Então, irmãos, nós vamos parar aqui no quinto milagre de Jesus. Vamos deixar 2 para a próxima vez, quem sabe, se Deus permitir. Mas são 5 fatos evidentes que aconteceu na cruz do Calvário. Aleluia. O véu se rasgou. A terra tremeu. Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou os mortos que ali estavam. Então, irmão, não se preocupa, porque Jesus está vivo. E Ele está aqui nesta noite para garantir a minha e a sua vitória, para garantir a minha e a sua salvação, no nome de Jesus, amém? Vamos se colocar de pé, são 9:30, e vamos orar, aleluia. Como eu já cansei a minha voz falando, né, irmãos? E tem um provérbio que diz assim, que quem fala pouco continua falando, quem fala muito não pode falar mais. Então eu vou falar pouco e vou passar por algum dos irmãos orar aqui em nome de Jesus. Graças a Deus. Já aproveitando a oportunidade, no sábado tem o culto da família, domingo de manhã a escola bíblica dominical, no culto à noite também, no domingo, e convide mais alguém para estar aqui. E nesta oração, irmãos, eu quero convidar aqui os irmãos que necessitam de oração. Eu quero orar pela Rosiane, também com a igreja. Rosiane, vem até aqui que o Senhor ainda faz milagre. Eu não curo, mas Jesus cura. Eu já vi o Senhor fazer milagres e ela está passando por um processo de enfermidade e o Senhor pode abençoar. Pode chegar aqui. Tem mais alguém que quer oração? Jesus ainda faz milagre. Jesus opera maravilhas. O Senhor é Deus de milagres. O Espírito Santo de Deus, ele não mudou. Ele continua sendo o mesmo. Amém? Ele restaura, ele opera milagres. Ô Jonas, pega o óleo ali, fazendo um favor. Vamos ungir. A Bíblia diz que se houver enfermos, os irmãos ajudam nós a orar aqui também. E vamos clamar ao Senhor para que o Senhor abra as janelas dos céus e manifeste o seu poder, a sua graça, a sua misericórdia e entra com a cura sobre as nossas vidas. Eu também preciso de oração. Nós precisamos do Senhor. E neste momento, vamos orar. Os irmãos, estendam as suas mãos para cá e vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, no nome de Jesus há poder, no sangue de Jesus há poder, o Senhor é poderoso, o Senhor vai além da medicina, o Senhor é maior do que a enfermidade, o Senhor é maior do que a doença, o Senhor é maior do que a fraqueza, o Senhor é poderoso. Toda a força da doença, toda a força do inimigo que tem se levantado contra estas vidas, em nome de Jesus, do alto da cabeça até as plantas dos pés, Senhor, vai restaurando agora, em nome de Jesus, do alto da cabeça até as plantas dos pés, vai tocando no sangue, nos ossos, nos nervos, Senhor, em nome de Jesus, doença não resiste o poder de Deus. Enfermidade não resiste o poder de Deus, em nome de Jesus. Toda doença, todo mal que não provém de Deus, caia por terra agora. Em nome de Jesus, vai sendo liberta, vai sendo curado agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, deste nome há poder. Este nome há poder. Em nome de Jesus, neste nome há poder. No sangue de Jesus tem poder.
para entrar, Senhor, nos nervos, nos ossos. Em nome de Jesus, Pai. Vai no local da enfermidade queimando agora. Todo mal, Senhor, que tem se levantado, porque a doença não provém de ti, Senhor. Queima agora em nome de Jesus todo mal. Senhor, nós acreditamos no teu poder, na tua existência, e não há mal que resista o teu nome. O teu nome há poder, Jesus. Liberta agora, Jesus, e transforma, reveste de força, Senhor, de vigor, de saúde, tocando agora, sentindo, Senhor, a unção e o poder que há no teu nome, Jesus. Em nome de Jesus, toma nas tuas mãos e vai dando a vitória para a glória do teu nome santo, Jesus. Jesus é maravilhoso, Jesus é poderoso. Vamos acreditar e confiar em nome de Jesus. Graças a Deus, louvado seja Deus. O Senhor, Ele entra com providência nas nossas vidas. Jonas, nos despede. Graças a Deus, irmãos, que culto maravilhoso que Deus nos concedeu. Agora, tenho certeza que o Senhor nosso Deus, Ele nos dará força e vitória para que retornamos na próximo final de semana, no sábado, culto da igreja, da família da igreja, e domingo, escola dominical e o culto à noite. Os irmãos estendem suas mãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a doce consolação do Espírito Santo seja com toda a igreja e digamos amém. Deus abençoe a todos que estiveram participando, cultuando a Deus juntamente conosco. Que Deus possa retribuir em bênçãos na vida de cada um dos irmãos.